Josué, uma ilha no jornalismo. Da espuminha e trazendo para ele nosso Duda Teixeira. Duda, hoje sem o doguinho, mas com muita informação, porque a capa, meu amigo, é sua. Voe! É nossa, né, querido? Fizemos a quatro mãos. Duda, vamos ser justos, vai. Fizemos assim, você fez 80% do trabalho, eu só dei aquela contribuição. É tipo aquele trabalho de obra que o camarada só vai lá e só leva o material, e aí quem faz acontecer é o resto da equipe técnica. Que modéstia dessa parte, Wilson. Não vem com essa, não. Bom, mas Vamos lá, enfim. Duda. Bota a capa, Matheus. Bota a capa aí, por gentileza. Isso. O canhão da influência. Perfis que atuam de maneira coordenada como o Choquei serão um desafio nas eleições de 2024 e já há investigação sobre a atuação do Choquei sobre as eleições de 2022. Duda, conta pra gente essa história direitinho. Bom, essa é a história que apareceu no final de dezembro do ano passado. Esse é um assunto que todo mundo passou a tratar porque teve aquela jovem estudante, a Jéssica Vitória Canedo, que tirou a própria vida depois de vários perfis na internet, principalmente no Instagram, debocharem dela de uma conversa falsa que ela teria tido com o comediante Whindersson Nunes. O Whindersson falou, olha, essa conversa não existiu. A Jéssica fez escrever um texto, parem de falar com isso, ela tinha depressão, e, na verdade, acabou sendo a vítima de um linchamento virtual ainda maior, e acabou tirando a própria vida, um episódio super lamentável. Mas esse caso, ele trouxe à luz essa estratégia que existe muito em algumas redes, então, principalmente no Instagram e no X, que é o antigo Twitter, em que você tem vários perfis que combinam entre eles de falar de um assunto ao mesmo tempo, né? Esses perfis, muitas vezes, que é no caso da Choquei, por exemplo, eles falam de assuntos diversos. A Choquei, eu entrei nessa página para ver do que se tratava, e é uma página de fofoca de celebridades, vamos dizer, 80% falando de pessoas lá do Big Brother Brasil, né? Mas que, de repente... Bom, então, assim, é um perfil que não tem o nome de alguém, né? Eu tenho um perfil no Instagram, Duda Teixeira, mas esses perfis, eles têm lá um nome, um logo, falam de um assunto qualquer, um assunto que geralmente que dá muito ibope, mas que, de repente, eles podem pegar e virar o canhão que eles têm, que são milhares de seguidores engajados, e apontar contra uma pessoa, que foi o caso da Jéssica. Eles podem fazer isso para promover alguém ou para linchar alguém. Esse método já existe no mundo, no mundo comercial, né? Então, nós temos já grandes empresas que pagam para algumas agências, e pagam aí R$200 mil, R$300 mil para agências promoverem o produto que elas têm. Então, por exemplo, eu quero aqui divulgar um celular novo. Eu vou lá e pago para essa agência coloca 30, 40 perfis no Instagram para falarem bem do meu celular novo ao mesmo tempo, e aí o algoritmo lá do Instagram ou do X vai ver, puxa, tem muita gente interessada nesse assunto aqui, vamos pegar e deixar que ele se espalhe para mais pessoas. Então, eles acabam meio que criando artificialmente o assunto do dia, né? O algoritmo meio que é ludibriado por essas agências que criam esse ecossistema dentro das redes, e aí, de fato, a coisa o celularzinho acaba virando um assunto nacional. A nossa preocupação, Wilson, com essa matéria é falar, puxa, mas uma vez que isso está acontecendo, que impacto que isso vai ter na eleição municipal
desse ano, né? E nós sabemos, por várias indicações, várias evidências, que alguns desses perfis que ficam, então, o dia inteiro só falando de BBB, quem ficou com quem lá na casa, se o fulano estava depressivo, se não estava, o que ele comeu, essas bobajadas todas, se de repente eles pegam essas páginas e falam de políticos. E aí existe uma proximidade muito grande, já existe entre esses perfis e o atual governo do Lula, do PT. A Choquei, por exemplo, e aí você pode seguir o meu raciocínio, a Choquei é uma página que é muito próxima da Janja, primeira-dama, apoiou muito o Lula na campanha do ano passado, né? A gente tem também imagens que eles mesmos publicaram na internet, as pessoas da Choquei fazendo festinha para o Lula, abraçando o Lula. Então é isso, de repente você tem um perfil de fofoca com altíssimo poder, um canhão de influência, como a gente chama aí, que de repente começa a se meter em política. E aí, da mesma maneira como eles criam artificialmente um movimento na internet, eles criam esse movimento no meio da política, né? E aí eles têm um poder que a gente precisa realmente ser muito cuidadoso com isso. Né, Wilson? Quer dizer, você aí de Brasília teve essa apuração mostrando exatamente que existem algumas investigações buscando esse vínculo aí entre a política e esses perfis, certo? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu acho prudente que também não vou entregar toda a matéria, né? Você que nos assiste nesse momento, você que nos acompanha, também não vou entregar toda a matéria. Mas existem linhas de investigação que vinculam o perfil do Choquei, a agência Mind8, a um potencial, né? Existe uma suspeita de que há uma influência aí para poder ter beneficiado a campanha do atual presidente Lula. Isso deve ser alvo de uma CPI, mas a CPI depende da coleta do número mínimo de assinaturas. Mas se você quer saber mais detalhes dessa possível vinculação, acesse a Cruzoé, assine a Cruzoé e não perca essa edição. Porque também tem outras matérias muito legais, como, por exemplo, a do nosso grande Carlos Graeb, que eu também colaboro também com ele, chamada Sem Saidinha, né? Fazendo justamente uma análise sobre a tal da saidinha de final de ano, ou a saidinha Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Conta um pouquinho pra gente, Duda, rapidinho, pra gente dar uma aceleradinha aqui. Vou ser mais rápido, então. Bom, essa matéria a gente tem esse indulto de Natal, e aí é um número que está na matéria de vocês, que 1% dos detentos não voltam para a prisão, né? Mas que aqui em São Paulo chega a 5%. Então é muita gente que deveria estar cumprindo pena e, de repente, essa pessoa está solta e, em muitos casos, voltando a cometer crime. Então, a gente mostra aí o absurdo que é isso, e há um pedido aí para que as autoridades realmente façam alguma coisa para que isso seja feito com mais critério, né? Temos aí uma matéria do Caio Matos, diretamente de Buenos Aires, que agora o Caio Matos vai ser o nosso correspondente em Buenos Aires, e do Gui Mendes, mostrando como as democracias morrem. Tem um livro de esquerda que fala sobre isso, mas não fala quando as democracias de esquerda morrem, não é, Duda Teixeira? Pois e esse livro aí, que é o Steven Levitsky e Daniel Nublat, né? Foi muito discutido, e aí tinha aquela coisa de que não, porque a extrema-direita, ela começa a fazer assim, aí faz aquilo, e aí pega o Congresso, né? E aí a democracia acaba morrendo. Eles têm razão no que eles estão falando, né? Mas aqui na América Latina o problema é mais embaixo, né? Às vezes é isso, você tem o que está acontecendo no Equador, é uma afronta direta de grupos, de 22 grupos narcotraficantes, organizações criminosas pesadamente armados, andando pela rua, invadindo prédios. Ontem a gente tinha um número aqui de mais de 30 edifícios que tinham sido invadidos por essa gente, incluindo hospitais, universidades.
Então, você tem uma democracia ou um Estado que fica completamente à mercê dos criminosos, né? O que é mais perigoso, né? Enfim, eu não estou dizendo que o livro lá do Levitsky, do Nublat, esteja equivocado, mas realmente aqui a questão do Equador, ela é muito mais grave, né? Realmente, a Colômbia passou por isso nos anos 90, conseguiu se recuperar porque os políticos colombianos foram muito competentes e corajosos, tiveram uma ajuda considerável dos Estados Unidos, depois com o Plano Colômbia, ajudou a treinar as forças de segurança da Colômbia, comprar equipamento, os criminosos passaram a ser mandados para as prisões nos Estados Unidos, então isso reduziu muito a chance de fuga. Então a Colômbia deu certo. Aí a questão é se o Equador vai conseguir dar a volta por cima também, no momento em que, aparentemente, não tem muito... Os Estados Unidos não estão muito preocupados aqui com o que está acontecendo por aqui. Essa droga do Equador vai para vários países do mundo, não vai só para os Estados Unidos. Enfim, é um risco realmente do Equador. A matéria do Gui Mendes e do Caio Mendes vai muito nesse ponto, né? O risco que o narcotráfico tem para a democracia do Equador. Ô Duda, temos também uma entrevista do nosso Carlos Graeb, né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho rapidinho sobre essa entrevista. O Aurelian Craiuccio é um romeno, tem esse sobrenome estranho porque ele é romeno, é um cientista político, e vários livros dele trazem essa ideia de enaltecer, né, valorizar o cara que é mais moderado, né? O sujeito moderado, geralmente, ele é muito criticado porque fica muito em cima do muro, porque ele não tem posicionamento político, ele quer agradar a todos, mas o Craiuccio, o que ele vai dizer nessa entrevista para o Graeb é que, na verdade, eles são fundamentais para a política, porque justamente fazem a ponte, né, entre os vários partidos, inclusive entre os extremistas, né, os da extrema esquerda e extrema direita. Se você não tiver ali um moderado fazendo meio de campo, o país fica super polarizado e pode ter rachas muito grandes. Então, é um pouco aí a valorização da moderação na política. Só para a gente lembrar, tem uns artigos do Jerônimo Teixeira, do Ivan Santana, Rodolfo Borges, José Teófilo, Isabela Patriota, do Orlando Tosseto Júnior, do Felipe Hermes, do Paulo Roberto de Almeida, do José Neumann Pinto, do nosso Argamenon Mendes Pedreira, que é a sátira política da semana, e temos também a Ilha de Cultura, não é, meu caro do Teixeira, que dessa vez é com o Jerônimo Teixeira. Jerônimo, que é um ótimo jornalista, nosso colunista da Cruzoé, e foi entrevistado aí do Ilha de Cultura. Recomendo todos, gostei muito dessa vez, eu sempre, acho que de repente posso pensar alguns que eu gosto mais, varia, né? Eu não tenho colunista preferido, eu tenho artigos preferidos, mas gostei muito desse do Ivan Santana, falando do Boeing Max, o avião maldito, achei super interessante, avião que nunca deu certo, nunca vou entrar nesse aí, prometo. Mas é muito legal o jeito como ele... O avião maldito, texto do Ivan Santana. Vai mostrando todos os erros que foram feitos no desenvolvimento desse avião. Achei super interessante o texto dele. Tá certo. Dona Teixeira, obrigado pela... Solta a vinheta rapidinho, Matheus, para a gente poder voltar um pouquinho, só fazer um rápido apanhado sobre o internacional, porque tem uma pergunta, inclusive, de gente aqui do nosso chat. Cruzoé, uma ilha no jornalismo.